Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Efésios capítulo 5. O capítulo 5 é uma continuidade do apóstolo Paulo ministrando para aquela igreja. Lembre-se que ele escreveu essa carta, né? Enquanto ele estava preso em Roma, e lá ele escreveu essa carta de exortação, de encorajamento e de ministração à igreja em Éfeso. No capítulo 5 ele começa assim: então, salvo para sermos santos, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O apóstolo Paulo vai continuar batendo na mesma tecla com aquela igreja essa que você vai ver Cristo enviar uma carta quando João estava exilado na ilha de Patmos. Jesus revela 7 cartas, e uma das igrejas que ele ordena que João escreva é a essa igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja que nasceu numa casa. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, uma igreja que nasceu na casa de um casal, Áquila e Priscila, e que cresceu e se tornou essa igreja. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês foram salvos para ser uma referência, e essa igreja abalou a comunidade, já contei aqui, não é? Porque era uma igreja que estava dentro de uma cidade que tinha um templo que era um dos apogeus da época, e a igreja causou um impacto muito grande. O templo da Diana dos Efésios, e ali muita gente ganhava dinheiro, ourives, artífices, esculpidores de imagem de escultura. Enfim, a igreja causou, só é você ler a história dessa igreja, você encontra em Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19, o trabalho profícuo do apóstolo Paulo durante 3 anos ali. Então o apóstolo Paulo diz assim: vocês foram salvos para serem uma referência, para contrastar com as trevas. Ontem eu pedi a Deus um texto que me colocasse no meu coração para citar ontem. E esse texto está em Filipenses, que eu li ontem, que tem tudo a ver com o texto que nós estamos agora ministrando nesse capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos dizendo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, pervertida. Filipenses 2,15. Pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, como astros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, naquele dia, eu tenha a alegria de ver vocês, eu me glorie que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Naquele dia, quando eu estiver na presença de Deus, contemplar vocês ali e perceber que meu trabalho, minha semeadura, porque nós podemos plantar e regar, eu possa ver pessoas o quê? Que estão ali porque eu preguei a palavra da vida. Não existe maior recompensa para um crente ver alguém que foi liberto, que foi redimido, que foi transformado,
e que ele foi canal, e que ele foi veículo, e que ele foi ponte, usado por Deus para que essa vida conhecesse. E o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos é o mesmo que ele está dizendo à igreja de Éfeso: vocês devem ser luzeiros em meio a uma geração pervertida, perversa. Nós precisamos brilhar, nós precisamos ser luz. Aliás, o próprio Cristo se identificou dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, e em meio às trevas ele não se apagará, não haverá um blackout nos meus servos, ele brilhará apesar das trevas serem espessas e densas ao seu redor. O apóstolo Paulo diz assim: vocês devem apresentar agora a sua vida como Cristo fez. E aí, a partir do versículo 3, ele apresenta Cristo como exemplo, que Cristo nos amou, e a motivação maior nossa deverá ser sempre o amor. Servimos por amor, fomos conquistados pelo amor de Cristo, foi Ele que nos amou primeiro, e nós vamos resplandecer e vamos ser santos. O texto diz assim, a partir do versículo 3, qual é agora a perspectiva de vida de vocês aí em Éfeso? Versículo 3, do capítulo 5, mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém o quê? A santos. Porque a igreja é constituída de pessoas que são chamadas de separadas, que estão em processo de santificação, que estão se afastando do porão das trevas, das sombras, de uma vida atolada no lamaçal do pecado, vencido, envolvido. O apóstolo Paulo escreve numa outra epístola, pessoas que se embaraçam totalmente pelo pecado, e aí fica absolutamente improdutivos, infrutíferos, e alguns até se acostumaram ao pecado. E aí diz assim: isso não convém a vocês mais. Por exemplo, o que é que não convém a mim? Não convém conversa torpe. Agora vai dizer o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todo o quê? Não convém você ficar, né, entre 3, 4 pessoas, numa conversa, uma conversação, um diálogo que não edifica, de fofoca, falando mal da vida do irmão, ou quem sabe, desenvolvendo um tipo de conversa que é inadmissível para pessoas que foram o quê? Lavadas. Um linguajar vulgar, um linguajar pesado. Tem gente aqui que esqueceu que o tratamento de um para o outro é o quê? Oi meu irmão, boa noite. Oi velho, como é que tá, maluco? Não entendi, não entendi. Como vai, maluco? Isso talvez um adolescente ou outro que coloca o apelido no outro: oi, como é que está a orelha? E o outro diz: oi, boa noite, 7 dedos. Não entendi também, mas isso não convém a nós mais. Palavras vãs, por gentileza, versículo 4, por gentileza, veja aí, palavra impudícia, né? Alguma coisa, conversações impuras, conversa inconveniente, um discurso, ou então até mesmo piadas e colocações infelizes. Alguns marcam o outro com um apelido pejorativo, se a pessoa não está dentro dos padrões. Essas coisas não nos convém mais. Isso pode criar situações de barreira de você e outras pessoas, mesmo que você não concorde com elas. E principalmente, abra os olhos dos irmãos, que se fala muito aí
em discursos de ódio e muitas vezes pode atribuir a você um discurso de ódio e a mim também. Então, a Bíblia diz que isso não convém. E tem mais. Pelo contrário, você não deve entrar nessa. Esse não é seu estilo. Antes, pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, por favor, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente, uma pessoa que não tem limites, uma pessoa que perdeu o bom senso completo, nenhum cristão está livre de pecar, mas é perigosamente enganoso aos cristãos expressar, uma palavra ou outra, algumas colocações que podem criar verdadeiras barreiras para você comunicar o Evangelho. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. E nós vivemos num mundo bem complicado, não é verdade? Então, muitas coisas não estão encaixadas na nossa realidade. Por exemplo, só para os irmãos perceberem, padrão de família bíblica é lógico, é um homem casado com uma mulher casada com um homem, mas hoje você vai encontrar famílias mostrando a certidão de casamento, o homem casado com um homem, e o outro disse hoje, e ele é meu marido. E se você se dirigir a ele de uma maneira jocosa e assintosa, isso também não lhe convém, mesmo que biblicamente nós não concordemos e biblicamente a palavra de Deus não concorde. Não podemos, não devemos. Pastor, o senhor quer fazer aí um conchavo? Não estou fazendo conchavo nenhum, mas nós temos que ter sabedoria, muita sabedoria, muita graça, não é fácil. A gente tem que pedir um discernimento, uma sabedoria. Confesso aos irmãos que eu não pensava viver dias tão complexos, tão difíceis. A gente tem que pedir a Deus o tempo todo uma reorientação para conviver com essa realidade. Tem mais, continue. Portanto, diz o texto, olha só, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que você era, mas não é mais. Em Efésios 2 ele explicou isso, entre os quais esses filhos nós nos encontrávamos. E aí nós éramos pilotados, monitorados pelo controle remoto do diabo, está em Efésios 2. E ele fazia da nossa vida o que queria, pelo príncipe das potestades do ar, que opera, segundo em Efésios 2, nos filhos da desobediência. Mas você não é mais filho da desobediência. Você agora, salvo, foi chamado para ser filho para obedecer e não para desobedecer. Nós fomos chamados agora, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 2, éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Só que os filhos da desobediência não têm como pai a Deus. Os filhos da desobediência, segundo a palavra de Deus, são filhos do diabo. Vós tendes por pai o quê? O diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Você tem como pai o diabo? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando salvou, tornou você o quê? Filho de Deus. Lembre-se, você tem um pai que tem autoridade, que é soberano e que tem um plano para a sua vida. É nesse sentido. Você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo. A orientação do apóstolo Paulo trabalha e desenvolve todo o texto dessa carta magna da igreja. Nesse sentido, ele diz agora: portanto, não sejais filhos da desobediência, portanto, não sejais o quê? Participantes com eles. Ou seja, você não pode participar com eles do manjar deles, do estilo de vida deles. Você não pode. Olha, rapaz, se seu colega agredir a professora,
caia fora, não agrida. É em casa que você ensina. É em casa que você ensina a respeitar o quê? Os mais velhos. É em casa, onde você estabelece o quê? Aquilo que está faltando ao mundo, que é o que? O papel da família, chamado educação de berço. A pessoa diz assim, isso é problema de berço. Foi criado sem limites, né? Foi criado como um selvagem, sem referências. Ei, nós temos referência. Agora, me referindo aqui ao lar celestial, nós temos um pai, nós temos orientação e um pai que nos ama. Essa é a realidade. E olha só o que está escrito: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Outrora vocês eram filhos da desobediência, filho das trevas, vocês tinham como pai o diabo e queriam satisfazer os desejos do vosso pai. Agora, diz assim, andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste o quê? Com toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E o apóstolo Paulo agora vai ser mais minucioso. Trevas e luz aí, descreve o caráter da vida do não convertido. É essa a verdade, da ausência da verdade nas questões intelectuais e morais que governa, meus irmãos, àqueles que estão se encaminhando para as trevas eternas. Fruto da luz, aí nesse texto, diz respeito àquilo que é produzido pelo Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo vai começar a produzir o quê? Na minha vida, seus frutos, o caráter de Cristo, para vocês alcançarem a estatura, o quê? Da varonilidade de Cristo, ou seja, a estatura de varão perfeito, que é Cristo. E ele diz assim, olha, não sejais cúmplices, versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Meus irmãos, a instrução de Paulo é simples e é direta. Os cristãos devem viver de maneira fiel e buscar a sua pureza. Há duas maneiras de viver nesse mundo. E você entrar em cumplicidade no sentido de até mesmo silenciar em meio às trevas. Você é cúmplice. Em cima do muro. Você não diz nada. A cumplicidade, digno de morte, não são aqueles que fazem, mas o quê? Aqueles que se calam diante do que fazem. Perdão, Senhor, para os milhões de assassinos que puluem a terra, que não matam, mas deixam morrer. Palavra da poetisa Mirtes Matias. Antes reprovai. A responsabilidade do cristão não termina apenas com a rejeição do mal, mas também ele é responsável, meus irmãos, de se afastar das trevas, de evitar as trevas, de manter seu distanciamento. Diz o texto, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai, mostre seu repúdio, sua reprovação. Não conte comigo, estou fora. Se você quiser fazer, faça. Eu não estou dentro disso. Porque o que eles fazem em oculto, versículo 12, o só referir é vergonha. Até contar, fica difícil de contar.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é o quê? Luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque tudo se manifesta. Essa expressão do apóstolo Paulo é dizer que, diante da luz da palavra de Deus, ele revela todos os pecados ocultos. A palavra de Deus é luz, e aonde a palavra de Deus penetra, revela-se o pecado, revela-se o oculto, revela-se aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus abomina. Então, é nesse sentido, terminando, nós temos como santos, como crentes, uma provisão para os santos quando pecarem, quando caírem, quando sua fraqueza acontecer. A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Você não pode continuar, você não pode achar que não é pecado. O que Deus chama de pecado vai ser sempre pecado. E você não pode justificar os seus pecados. Quem justifica seus pecados é o Senhor. Portanto, quem vive na luz, a Bíblia diz nesse texto: porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. E se o Espírito de Deus habita em você, Ele vai convencê-lo de pecado. Vai convencê-lo. Vai convencer o que de você? Da sua justiça. E você tem uma provisão. Então a Bíblia diz: então desperte logo. Desperte dessa sonolência, dessa letargia. Desperte, tu que dormes. E esse texto de Efésios capítulo 5 é muito claro, é muito cristalino, é muito transparente. Concluindo: portanto, vede prudentemente como andais. Você não pode andar como um tolo, como um nécio, e sim como o quê? Sábios. O que quer dizer, segundo a Bíblia, um nécio é chamado na Bíblia, em outras passagens, uma pessoa louca. Isso está lá em Mateus 7. Um homem que constrói a sua casa sobre o quê? Areia. E aí ele é chamado de nécio, de louco, de insensato. É nesse sentido. Então a Bíblia diz assim: você não pode viver como uma pessoa tola nesse mundo, um nécio. Por essa razão, diz o texto, você deve remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, viva bem sua breve vida. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Porque na Bíblia você tem que viver embriagado. Ou você se embriaga com o Espírito, ou vai se embriagar com os manjares desse mundo, no caso aqui o vinho, etc. Escolha. Ou você vai viver apaixonado, né? Possuído, no bom sentido, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você vai ter que optar por um estilo de vida. Seu estilo de vida não é entre escarnecedores, entre os tolos, entre os insensatos, mas pelo contrário, seu estilo de vida vai ser esse que está agora ali, ó.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o padrão para mim e para você. É um novo estilo. Foi o que aconteceu com Isaías. Ai de mim que estou perecendo, que vivo no meio de uma sociedade, de um tempo de impureza, e meus lábios são impuros, minha boca é impura. E a Bíblia diz que ele tocou com a tenaz os meus lábios e colocou um novo cântico na minha boca, uma nova motivação no meu coração, ao ponto dele dizer para o Senhor: ai de mim, que agora estou tendo uma visão de um Deus santo, o que é que eu posso fazer? E se colocou à disposição de fazer, ao ponto de dizer: eis-me aqui, Senhor. O quê? Envia a mim, envia a mim. Veja só, de uma situação política, social, no ano em que morreu o rei Uzias, uma situação trágica da nação, e em meio àquela pecaminosidade toda, e aquele momento tão escuro da vida daquele homem, ele sai de uma realidade para outra, completamente diferente. E aí é essa a realidade. Vamos sujeitar uns aos outros em amor. Tire de sua boca qualquer conversa torpe, chocarrice, palavras e expressões que não edificam. É nesse sentido. Livre de tudo que é impuro, e sabei, segundo o apóstolo Paulo, que nenhum impuro, que nenhum avarento tem herança no reino de Cristo. Que Deus abençoe você, que o Senhor aplique essa palavra na minha, na sua, em nossa vida, e que Deus te abençoe. Amém, Senhor. Ó Pai amado, eu te peço, Deus, que tu abençoes meus irmãos, minhas irmãs, minha vida, nossa vida. Ó Deus amado, aplica, ó Deus, essa palavra no mais íntimo, em todas as áreas de nossa vida. Ó Pai amado, usa-nos como luzeiros em meio a uma geração pervertida, perversa, incrédula. Abençoa a vida deles, abençoa os enfermos e cobre-nos com a tua graça, porque ela é melhor do que a vida. Toda glória, toda honra seja dada a ti em nome de Jesus, e o povo de Deus disse: amém. Deus os abençoe, meus irmãos.